cultura é muito sobre qual é a identidade daquela empresa e como ela vivencia essa identidade, né? Através de quais comportamentos, quais rituais, quais são as metodologias, como é o clima dentro dela. Assim, na verdade, tentando trazer um exemplo que tornasse isso mais concreto, já que é uma pergunta que traz muito conteúdo abstrato, vamos pensar que a cultura é como se fosse a identidade da empresa, né? Então, quando você pensa, por exemplo, numa pessoa, né, é a personalidade daquela pessoa. Então, já existe dentro dela. Então, a cultura é muito sobre qual é a identidade daquela empresa e como ela vivencia essa identidade, né? Através de quais comportamentos, quais rituais, quais são as metodologias, como é o clima dentro dela, né? Então, tudo isso traduz a cultura. Quando a gente entra numa empresa, a gente costuma a saber como é a cultura, porque a gente fala, caramba, aqui dentro eu me sinto assim. E às vezes você não consegue muito explicar ou tangibilizar, porque é uma coisa que você sente. E muitas empresas não têm isso muito declarado, né? Então isso significa que você entra, você sente, você percebe, nossa, que o jeito de fazer é assim. E é esse jeito de fazer que traduz a cultura, que está conectado com a identidade. Mas que nem sempre está, né, tão fortemente claro, mas que quando você entra, você consegue reconhecer. Na Imob é assim, na outra empresa era colar, e cada uma delas tem o seu jeito de ser, o seu jeito de funcionar, a sua identidade, né? Exato. Quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente se deixa levar a hora que vê o tempo passou, e a gente nem viu o tempo passar, né? E talvez aqui entre um lado que eu entendo que tem muita conexão com o momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, questões de saúde mental também, que é como a gente pode colocar limite, né? Já que a gente gosta tanto, será que se eu só viver esse momento vai me fazer bem o suficiente? Vai ser sustentável ao longo dos anos? Então, Porque já que a gente vive uma cultura do imediatismo, né? A gente vive uma cultura pós-pandemia, que a gente ainda não entende os reflexos dela com relação à saúde mental, mas que a gente percebe que, assim, o colocar limite tem a ver com autocuidado. sim. E é muito importante. Às vezes a gente perde um pouco dessa noção porque a gente gosta, não faz mal, né? No sentido assim, não tá me fazendo mal, eu gosto tanto, então eu vou fazer só isso, né?